bem-vindos ao Explica-me-lo outra vez. Este é um espaço que tentarei criar para chamar a atenção a alguns temas. Algo que para mim parece-me que está tão evidente que é absurdo. E das mais diversas áreas. Desde a política, desporto, religião, outras áreas sociais. Em que, neste espaço, e que fique bem claro, a única agenda que existe é a minha. Por isso tentarei fazê-lo sempre da forma o mais imparcial possível e será sempre um espaço que reflete a minha opinião. Concordando ou não, quem está desse lado, mas é a minha opinião. Não pretendo com isto favorecer nem A, nem B, nem C, ou prejudicar nem A, nem B, nem C. É meramente a minha opinião. E dito isto, começo hoje com um programa cujo título é Marcelo 2.0. O que é que isto se refere? Refere apenas a políticos que tentam utilizar os meios, os mídias, os meios de comunicação, para atingir os seus intentos. E isto começa pelo seguinte, começa pelo facto das televisões não fazerem com a política aquilo que estão a fazer agora com os programas esportivos, que é com os programas esportivos que têm 3 adeptos dos ditos grandes, eliminá-los. E com a política não o fizeram nem o fazem. E se não, para que vejamos? Não é que os metam todos ao barulho, não é isso. Pegam os diversas cadeias de televisão, pegam em políticos, não de todo, mas só de alguns partidos, e daqueles que lhes interessam de alguma forma ou de outra. Se não, para que vejamos? Na RTP, a televisão do Estado, temos os comentários do Honório Novo, deputado ou ex-deputado do PCP, de esquerda, mas que não dá muito cabo do governo, até porque é preciso não esquecer que na legislação anterior os comunistas, os bloquistas e os socialistas andavam de mãos dadas na governação. E também não é à toa que temos aprovado uma festa do Avante em plena tentativa de recuperação de Covid-19. Na SIC optaram por um político carreirista, de carreira, não no bom sentido, mas no pior dos sentidos, Luís Marques Mendes, que de acordo com o site da SIC Notícias, e agora passo a citar, é uma presença habitual do Jornal da Noite de domingo, um espaço em que o comentador da SIC olha de uma forma atenta e crítica para os assuntos que marcam a semana em Portugal e no estrangeiro. Atenta. O mesmo que dizer que este senhor já entrou em campanha eleitoral, bastante mais cedo que os seus concorrentes, não é? Utilizando já a famosa estratégia marcelista, que é o mesmo que dizer que vai dando uma no cravo e outra na ferradura, de forma a parecer sempre imparcial, ficando bem aos olhos, quer de uns, quer de outros, e entrando à força toda na casa do seu eleitorado e cravando no tempo. Ou seja, porque isto é sistemático. E vai ser, e será isto até às eleições. Que eleições? Sejam os quais forem. Eu deduzo que seja para a presidência da República quando o selfie made man decidir largar o clique. Não é? Qual é a grande diferença entre estes senhores e que os senhores da SIC não repararam? Ou se calhar até repararam. É que este cidadão tem uma tendência clara para esquecer daquilo que lhe interessa. Como, por exemplo, o que diz hoje, porque amanhã já há factos que são perfeitamente contraditórios. Se não, para quê? Vejamos um trabalho de um youtuber, do Vargas, a crédito, a que tem que ter que ser dado, sobre este senhor. O Banco de Portugal esteve muito bem, isso dá confiança às pessoas. Aonde? A obrigar a separar entre parte financeira e parte não financeira do Grupo Espírito Santo. Porquê? Porque a parte não financeira é que tem problemas financeiros sérios, o banco está bem. Ainda recentemente teve um aumento de capital com grande sucesso. Deve-se dizer às pessoas de uma forma clara, o Banco Espírito Santo não tem problemas, isso é bom.
E, portanto, isto dá confiança e acho que o Banco de Portugal aqui merece um cumprimento especial. Foi tudo por causa não do banco, que está sólido, como dizem as autoridades, e nós temos razões para confiar, mas do Grupo Espírito Santo. Tem o mesmo nome, mas não tem nada a ver com o banco. É a parte do imobiliário, da construção, do turismo, de várias coisas. Evidentemente que o Banco de Portugal andou muito bem nos últimos meses ao separar as coisas, para não haver contaminação de uma para a outra. O banco é sólido. As pessoas não têm que ter receio, até porque se for necessário recapitalizar, lá há dinheiro ainda da Troika. E o Banco de Portugal está atento a isso, não há perigo nenhum para as pessoas. Apesar de tudo, coisas positivas. O banco está sólido, como voltou a reafirmar o governador do Banco de Portugal. Isso é uma garantia absoluta. Com tantas notícias aparentemente tão contraditórias, as pessoas têm razões para se questionar se isso é mesmo assim. Não, é mesmo. O banco está sólido no sentido de estar recapitalizado, ou seja, a imagem que o governador ontem usou é muito feliz. Na segunda-feira, na prática, nascerá um novo banco, com o mesmo nome, BES, mas com uma estrutura acionista completamente diferente, com um aumento de capital, portanto, devidamente recapitalizado, onde estará tudo aquilo que são ativos bons, o chamado bom banco, para pôr o banco bom sem esqueletos dentro do armário, sem lixo, ou seja, estará de fora tudo o que é lixo, tudo o que é esqueleto, tudo que são ativos tóxicos, ficarão num veículo que será uma espécie de banco mau. E assim chegamos ao novo banco e ao pedido de 1.149 milhões. Os portugueses têm razões para tentar perceber, afinal, isto é um buraco sem fundo. Claro que é. Claro que é. E acho que não vai ficar ainda por aqui. Os portugueses têm Sim, todas... O próprio Presidente disse isso, não é? Os portugueses têm todas as razões para se indignarem. Vamos por partes para as pessoas perceberem. Primeiro, um ponto prévio. Porquê é que isto acontece, este buracão monumental? Isto é, em grande medida ainda, o legado do BES de Ricardo Salgado, que 5 anos depois ainda continua a ter prejuízos brutais. O problema foi criado há 2 anos, quando foi feito o contrato de compra e venda. O contrato dizia o quê? Dizia que para créditos difíceis de difícil cobrança, créditos problemáticos, ou seja, tudo o que é lixo, tudo o que é esqueleto, tudo que são ativos tóxicos, ou seja, aqueles créditos muito difíceis, havia aqui uma almofada. Mário Centeno não falou verdade às pessoas há 2 anos atrás. Estava na cara de qualquer pessoa que, evidentemente, o comprador do banco ia àquele dinheiro, àquele milheiro, que era um dinheiro fácil. Ou, por exemplo, a título mais pessoal, que sobre um político é sempre interessante saber, o cidadão Luís Marques Mendes, de acordo com o jornal O Público, em 2014, dizia: o atual Conselheiro de Estado de Cavaco Silva, Luís Marques Mendes, negou esta segunda-feira, nessa altura, ter cometido ilicitudes fiscais relacionadas com a venda abaixo do preço do mercado das ações de 2 sociedades controladas pelo Isohydra, Sistemas de Energia Renováveis, de que o social-democrata foi gestor. Uma declaração que surge em resposta a um relatório recente da Administração Tributária que concluiu que as transações envolvendo a empresa de Tondela, quando era gestor, lesaram o erário público em, ouça bem, 773 mil euros. Nesta altura, o cidadão Luís Marques Mendes já devia estar a treinar para o mercado imobiliário do BES, algo que deve ter aprendido com o seu mentor Cavaco Silva, porque quem não se lembra também das afirmações deste cidadão enquanto inquilino de Belém sobre o BES, ao mesmo tempo que, especulou-se mais tarde, alegadamente retirava os seus proveitos financeiros do banco antes que desse para o torto. O Banco de Portugal tem sido perentório, categórico, a afirmar que os portugueses podem confiar no Banco Espírito Santo, dado que as folgas de capital são mais do que suficientes para cobrir a exposição que o banco tem à parte não financeira, mesmo na situação mais adversa. Mas o CR7 da política das legalidades que deviam ser ilegais é o comentador de fim de semana da TVI, Paulo Portas.
quem não se lembra do remix deste senhor da famosa música dos Beatles, não é? Em que uma vez mais vem reforçar a nossa mestria no turismo e na arte do bem receber, principalmente na arte do bem receber, porque já lá dizia e já lá diz o ditado popular: quem tem amigos não morre sozinho, que é a mesma coisa que dizer neste caso não vai parar à soldra, porque os seus amigos trataram de empatar as coisas no tribunal de tal forma que o processo prescreveu. Milhões e milhões de prejuízo e o processo prescreveu. Neste caso, o cidadão Paulo Portas aparece na TVI de forma a recuperar algum tempo perdido, não é? Porque teve que manter um low profile até as acusações passarem. Na realidade, seria bem mais fácil, intelectualmente mais honesto, por parte de quem supostamente tem por obrigação profissional apresentar informação trabalhada e de forma independente, como dizem até as siglas da SIC e da TVI, já que a RTP faz serviço do governo para o público, não é serviço público, é do governo para o público, e colocar jornalistas que nos põem ou que nos possam pôr verdadeiramente a pensar sobre os problemas, como por exemplo, na minha opinião, o jornalista José Gomes Ferreira, porque eles existem. Senão porque todos nós nos lembramos da jornalista da TVI, da Ana Leal, que foi despedida a mando do Primeiro-Ministro. Ou então do comentador de economia, Camilo Lourenço, que de repente deixou de ter espaço, tempo de antena, porque começou a dizer que as contas não batiam certo. Não é? Mas se o fizessem, se as estações de televisão também o fizessem de forma recorrente, depois habilitavam-se a não poder ter acesso a informação privilegiada, coisa que o Luís Marques Mendes é craque, porque consegue chegar a todo lado, não é? Ou no caso da TVI, não lhes era concedido os subsídios de Estado para pagar à Cristina Ferreira e enquanto as pessoas estiverem vigorada está tudo certo, não é? As estações de TV têm por hábito ir buscar políticos cujos passados judiciais, não sei se aqui será o termo correto, são no mínimo dúbios. Não nos esqueçamos do ex-primeiro-ministro José Sócrates como comentador da RTP. Não é? A verdade é que num país democrático como supostamente o nosso, não deveria ser possível poder controlar os mídias. Muito menos ter os mídias à venda como estão. E muito menos dar tempo de antena a políticos que aparentemente têm que ter como requisito processos ou tentativas de processos judiciais por desonestidade contra o Estado, ainda por cima. Por outro lado, se as estações de TV procurassem políticos que não tivessem esse tipo de problemas, também teriam muitas dificuldades em arranjar comentadores. Não é assim? Então explica-me lá isso outra vez.